Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aprendermos um pouco mais sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. E que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que por certo aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos à nossa tarefa, de aprendizado aqui, de fazer a diferenciação entre os espíritos. Como falamos na semana passada, que a gente começou nesse assunto, a Terra tem uma variedade enorme de níveis evolutivos das almas encarnadas e, consequentemente, das desencarnadas, porque a atmosfera fluídica da Terra, ela está de acordo com os pensamentos dos encarnados, que atraem os espíritos que são afins, que estão sintonizados. Então, os espíritos mais próximos da Terra, da sintonia da Terra, são espíritos que estão sintonizados com os encarnados, porque são atraídos pelo pensamento dos encarnados. Quando às vezes a gente fala que a Terra não é essa beleza que a gente vê na dimensão espiritual, e não é mesmo, que a gente vê uma Terra muito bonita, a Terra vista do espaço é linda, tem muita água, ela é azul, ela é maravilhosa. Yuri Gagarin falou isso quando ele pôde ver pela primeira vez a Terra do espaço. Ele falou: a Terra é azul e é realmente linda. A gente olha para esse céu que quando eu era pequena eu queria botar a mão. Eu achava que eu ia conseguir esse feito, E eu morava num lugar que tinha assim, um morrinho do lado direito, assim, e era tudo gramadinho assim. A impressão que eu tinha era que eu ia, se eu subisse aquele morro lá, quando eu chegasse lá no alto, eu ia conseguir tocar aquele azul maravilhoso, E sempre foi para mim um sonho de consumo, botar a mão no céu. Só que essa beleza toda que a gente vê, ela só existe fluidicamente, porque são os gases que fazem que a Terra seja azul. A combinação dos gases, o oxigênio, é que faz esse céu lindo que a gente vê. Mas isso é o espaço infinito, Não tem algo que a gente possa segurar. Aí o dia que eu compreendi isso, foi uma decepção muito grande para mim quando eu fiquei sabendo disso. É igual criança que acredita em Papai Noel e ela descobre que não tem Papai Noel. Que o Papai Noel é o pai dela, a mãe ou alguém que gosta. Quando a criança descobre que o coelhinho da Páscoa não põe ovo, não é ele que leva o ovo para dentro de casa. Então são aquelas coisas, aquelas magias, aqueles sonhos. E o meu era de colocar a mão naquele azul lindo, Então a Terra realmente ela é muito bonita fisicamente, ela é linda. Tem relevos maravilhosos, planícies, mares, ela é muito bonita. Mas a atmosfera fluídica dela não é. A Terra vista pelos olhos humanos é linda, mas pelos olhos espirituais ela é opaca, ela é escurecida, é um cinza misturado com bege, é algo assim pegajoso. Inclusive eles dão essa descrição, Parece que é algo que se você puser a mão vai colar. É uma coisa feia, não é bonita. Então por que isso? Por causa das nossas vibrações, por causa da emissão dos nossos pensamentos. Cada pensamento que a gente tem gravita principalmente em torno do elemento gerador, que somos nós, e ele se expande, ele vai se expandindo, ele vai tomando uma dimensão muito grande. E se juntando com outros pensamentos parecidos, eles vão formando uma camada muito grande. Imaginemos uma fumaça, Nós, na nossa casa, emitimos uma fumaça que não é clarinha, uma fumaça escura. Aí ela vai subindo, a casa do vizinho, a outra, a fábrica.
E quando a gente vê aquela fumaça, elas vão se juntando, né? Uma com a outra e vai formando aquela camada escura, né? Que a gente vê, às vezes, toma conta do céu num dia que tenha um incêndio, alguma coisa assim. É mais ou menos isso que acontece com a atmosfera fluídica dos nossos pensamentos. Aí não fica difícil entender isso quando a gente aprende com o Livro dos Espíritos a característica dos espíritos que habitam a Terra. Como a Terra é um planeta de provação e expiação, os espíritos que aqui habitam são espíritos errantes, né? Não no sentido de apenas errar, né? No sentido de ir e vir. Precisam de ir e vir, como os cometas errantes. São errantes por quê? Porque ficam passeando pelo universo, né? Entrando na órbita deste ou daquele planeta e assim vai. De vez em quando a gente tem um aí passando na nossa órbita, nos oferecendo um pouco de medo. E os espíritos errantes são como esses cometas que vão e voltam para a Terra. Eles ficam nesse círculo, né? Nesse ir e vir para a Terra e para a dimensão dos espíritos, passando um período na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra, para fazer o balanço da vida que levaram, para analisar o que fizeram, o que deixaram de fazer, e vão voltar para a Terra, vão reencarnar. Então, esses espíritos são inferiores ainda, porque imperfeitos, todos nós somos, até que alcancemos aí a perfeição relativa. Mas às vezes um espírito ainda é imperfeito, mas ele já é perfeito com relação ao mundo em que ele está vinculado, aí ele passa para a reencarnação em mundos melhores, mas ele pode não ser inferior mais, porque um bom espírito, ele ainda é imperfeito. Só que ele já está num nível muito melhor, muito próximo da bondade. Da mesma maneira que nós estamos vendo as características dos espíritos, ainda dos espíritos imperfeitos, e dentro dessas características nós vamos ver espíritos que já estão quase chegando na ordem dos bons. Então nós temos também espíritos na ordem dos bons que estão quase chegando à perfeição relativa a esse mundo. Então há uma variedade muito grande. E para identificarmos essa variedade, é analisando o comportamento deles. Né? Analisando, não é julgando, é analisando o comportamento, é percebendo o que fazem. E aí nós vamos associar muitas vezes aos encarnados, porque nós não estamos vendo sempre, ou percebendo, ou podendo perceber, melhor dizendo, o comportamento dos espíritos desencarnados. Embora, quando se vinculam a nós, a gente pode perceber. Né? Quando nós estamos percebendo a presença de um espírito na nossa casa, por alguma razão, sempre eu tenho uma criança que vê, ou a gente não se sente bem, sente que tem algo ali, parece que tem alguém nos observando, todo mundo tem. Toda casa tem, em todos os lugares, porque os espíritos não têm um mundo à parte. Eles têm uma dimensão à parte da nossa, que é a dimensão dos espíritos. Mas eles estão em todos os lugares, eles povoam o universo. E quando nós temos a presença dentro da nossa casa mais marcante, mais notável e notada por alguém, é sinal que ele está interferindo. Não apenas está na dimensão dos espíritos, no local material em que nós nos encontramos, não. Ele está influenciando, ele está interferindo. Aí a gente vai ter que perceber a intuição que ele nos provoca, os pensamentos que ele nos dirige, que são através dos nossos, mudança de comportamento dos encarnados, né? Que muitas vezes a pessoa muda completamente a ponto do outro falar, falando, o que está acontecendo com você? Você está com algum problema? Você está diferente? Você está fazendo coisas que você não fazia, falando coisas que não falava? Né? Então ele logo interfere, quer dizer, se isso aí for
para o lado negativo, esse espírito não é bom. Esse espírito que está lá não é bom. E muitas vezes acontece o contrário. A pessoa entra, uma pessoa que, digamos que sofria aí um pouco de mau humor, de repente essa pessoa melhora, né? Passa a ser mais sorridente, mais simpática, passa a ser mais pacífica, mais branda. Aí o outro que fala, o que está acontecendo com você? Você tomou algum remedinho? Porque você está mudando, né? Está melhor, quer dizer, a qualidade do espírito que está no campo energético daquela pessoa é um bom espírito. Pode ser seu anjo da guarda que está ali ajudando e a pessoa azeitando. Então a gente vê a característica dos espíritos, se eles são de uma ordem elevada ou não, quando a gente percebe o que eles estão nos influenciando. E serve também o estudo dessa ordem, dessas classes todas, para a gente se analisar, né? Para a gente perceber em que ordem eu me encontro, né? Mas tem que ser sincero, né? Porque a gente não costuma ver as nossas falhas. A gente adora ver dos outros. Mas vamos continuar com aquelas características que nós estávamos vendo na semana passada. Vamos ver com o nosso painel jurássico, mas que funciona, né? Esse aqui pode acabar a energia... Pode acabar a energia que ele vai funcionar. Bota a luzinha de emergência iluminando ele e todo mundo vai ver, né? Então tem lá as suas vantagens. Isso é bom para a gente ver que nem tudo que é antigo é ruim, né? Nem tudo que está longe da modernidade, do avanço tecnológico é ruim. Se tudo que tivesse muito tempo, né, fosse antigo, não valesse nada, quando a gente fosse chegando até uma certa idade, o que iam fazer com a gente, né? Eu recebi um quadrinho interessante pelo computador, uma pessoa perguntando a um casal bem já idoso, com muitos anos de casado, qual era o segredo deles estarem tanto tempo juntos. Aí, um deles, né, não sei qual deles que falou assim, olha, é que nós somos do tempo que quando as coisas quebravam, a gente consertava, não jogava fora. E isso é válido, né? Isso é muito válido, porque hoje a gente não tem mais essa paciência. Quebrou uma coisinha, bota lá, o lixeiro vai levar, a gente compra. E se não deu certo o relacionamento, divorcia. A gente arranja outro. Então, a gente está vivendo esse tempo aí, né? Mas nem sempre o antigo é ruim. Então, vamos aqui. Paramos, parece, nessa página aqui, vamos rever. Seus conhecimentos, quer dizer, aqui dos espíritos imperfeitos, que nós estávamos estudando as características. Seus conhecimentos sobre o plano espiritual são limitados. Até falamos aqui sobre a questão das psicografias, que mal o espírito desencarna, tem alguém lá na família psicografando uma cartinha desse espírito. Mas não é dele? Não sei. Pode. Não sei. Poder pode, né? Mas com certeza, mesmo sendo, como ele vai ter uma visão limitada, então o que ele vai dizer não é muito confiável, né? Como nós falamos aqui daquela mediunidade estática, quando o espírito se emancipa e vai visitar as dimensões espirituais, quando ele relata isso, também não é muito confiável, porque ele vai visualizar aquilo que ele acredita, aquilo que ele entende. Como está lá no livro O Céu e o Inferno, Teresa d'Ávila, ela tinha essa mediunidade. Ela visualizou o inferno, mas o inferno do jeito que a igreja sempre colocou e que ela aprendeu. Então ela entendia que era assim, e foi isso que ela viu. Mas o que ela viu era o que ela plasmava. Não é porque o inferno não existe como região. Isso a gente já sabe, né? Não é novidade para ninguém.
O inferno, o céu, é um estado de alma. E o purgatório nunca existiu. Nunca existiu. Não tem uma referência de purgatório no Evangelho, na Bíblia. Não tem. Ele foi criado para dar uma equilibrada nessa questão do céu e do inferno. Porque chegaram à conclusão que Deus jamais mandaria alguém para o inferno. Por quê? Pela lógica, pelo raciocínio lógico, não é porque alguém disse ou deixou de dizer. Se Deus é soberanamente justo e bom e ensina o perdão, ele tem que perdoar. Então como ele vai mandar alguém para o inferno? Ele não perdoou? E essa é uma questão, ficou um ponto de interrogação enorme, né, nos estudos da igreja. Aí, bom, o que fazer então com as almas que não mereceriam entrar no céu? Porque não eram boas. Mas para o inferno também elas não podiam ir, porque Deus é misericordioso e a igreja ensina isso. Então para lá também elas não podiam ir. Então o que foi? Criaram uma região intermediária. Bom, elas vão então para o purgatório. Por quê? Purgatório purga, purifica. Então elas vão para a região da purificação e aquelas que se purificarem entrarão no céu. E as outras vão permanecer ali até que possam entrar no céu através da purificação. Aí entrou aquela ideia de que essas almas tinham que trabalhar para nós, para que elas pudessem se purificar. Aí tinha que louvar, acender velas para as almas, né, para que elas pudessem nos ajudar. Então essa questão de purgatório, isso foi criado, isso não existe lá, né? Foi criado para explicar a situação dos espíritos devedores. O que nós aprendemos que tudo isso, todos os espíritos devedores, os imperfeitos, vão purgar sim, mas aonde? Na Terra ou em mundos semelhantes a esses, de acordo com o nível evolutivo de cada alma. Então o purgatório, propriamente dito, segundo os espíritos, é a Terra. É aqui que nós nos purificamos, é aqui que nós expiamos, provamos, sofremos, é aqui. E é aqui que nós provamos que já podemos subir um degrauzinho a mais na escala evolutiva. São inspiradores de maus pensamentos, todos eles. Espírito imperfeito, espírito inferior, não inspira bons pensamentos. Até falamos na semana passada, eu não vou me deter tanto para a gente não perder tempo, que a gente já falou sobre isso. Inspirar que o sujeito vai morrer, né? A pessoa que é hipocondríaca, ela é uma vítima certa para esses espíritos. Se ela vai visitar alguém doente, eles ficam assim, ó, isso é uma coisa que você pode ter. Às vezes aquela dorzinha é isso, procura ver. A pessoa já sai dali achando que ela está morrendo, né? Achando que ela está morta, morrendo. Vai morrer primeiro que o outro que ela foi visitar, né? Então, essas são brincadeiras desses espíritos, né? Conservam a lembrança, a percepção do sofrimento da vida corpórea. Quando eles chegam nas reuniões, chegam com dor de cabeça, chegam com dores, né? Chegam com dormência, passam para o médium isso, né? E o médium, se ele não for equilibrado e estiver percebendo que é o espírito, ele acha que ele está tendo um derrame também, que ele está infartando também. Uma vez nós já tivemos um caso assim, que o doutrinador teve que cortar a sintonia entre o espírito e o médium, porque o médium, ele de repente, ele começou a gritar achando que ele estava tendo um infarto. Era ele que estava fazendo, ele estava desarvorado. Então aconteceu isso, aí cortou a sintonia, o espírito se afastou do campo energético, pronto, ele não teve nada, ele não estava tendo um ataque. Mas são coisas que quando nós estamos em casa, na nossa casa, e que a gente se sente mal, não vamos achar que tudo é influência espiritual, porque a gente pode estar tendo mesmo um ataque. A gente pode estar tendo mesmo um AVC, pode estar tendo mesmo um infarto. Sentiu alguma coisa? Ah, mas isso deve ser influenciação, isso deve ser obsessão. Pode ser? Pode, mas pode não ser. Então, qual é a primeira providência? Faz uma prece rápida, isso não leva nada de tempo. Pede ajuda ao anjo da guarda, a Deus, e ó, rumo do hospital, procura ajuda. Se não for, volta para casa.
O máximo que vai acontecer vai tomar um calmantinho, aí vai voltar para casa e vai dormir. E se for, está no lugar certo para ser tratado, né? Então não vamos confiar só nesse negócio de influenciação espiritual, não, que pode não ser. São punidos por Deus com a impressão de que vão sofrer para sempre, igualzinho ao que acontece conosco. Né? Quantas vezes a gente sente uma coisa e demora a descobrir, demora a diagnosticar, a gente fala, ai meu Deus, acho que eu vou sofrer para sempre, acho que eu estou condenada para sempre a sentir isso. A gente também fala, eles têm essa ideia porque não contam tempo. Então eles têm a ideia de que vão sofrer para sempre, porque eles não sabem, né, o tempo que eles estão passando por isso, quanto mais eles vão passar, porque eternidade é onde eles vivem. Onde nós estamos quando estamos fora do corpo físico. E lá não tem tempo para contar. Lá não tem escala aí de hora, né? De horário, nem de anos. Os espíritos imperfeitos não são todos essencialmente maus. Foi aquilo que a gente falou. Há uma variedade imensa aí de níveis de evolução e de pensamento. A gente fez aqui o que está no livro dos Espíritos, que foi o apanhado, mas eles mesmos falam lá que foi só um resumo, que isso é ampliado, né? As características não são absolutas. Então, não são todos maus por causa da variedade, né? Uns não fazem bem nem mal, uns ficam na deles, não querem se comprometer, nem com o bem, nem com o mal. Preguiçosos. São preguiçosos, né? Outros se comprazem no mal. Esses gostam, ficando satisfeitos quando encontram ocasião de fazê-lo. Isso é muito, muito inferior, né? Se comprazem com o mal e ficam muito satisfeitos quando encontram ocasião de fazê-lo. E quando é que eles encontram a ocasião de fazê-lo? Quando eles encontram sintonia com a gente, que também quer a mesma coisa. Quando a gente deseja a mesma coisa. E a gente não precisa se dirigir formalmente, né? Então, digamos que nós não precisamos nem ir para um centro mediúnico que trabalha com essas atividades, pedir para fazer mal para ninguém. E oferecer esta ou aquela coisa para eles, né? Fazer aquelas oferendas que às vezes a gente vê aí pela rua. Não precisa disso, não. Eles gostam de fazer o mal. Eles querem fazer o mal. Então basta a gente desejar mal para alguém. Olha a responsabilidade que a gente tem no pensar, né? É até aquela questão de amar os inimigos. Não é difícil amar inimigo, não. Eu achava muito difícil, antes de entender melhor isso, que eu falava assim, mas como é que eu vou amar uma pessoa que só quer minha desgraça, puxa meu tapete, que me prejudica o tempo todo? Como é que eu vou amar essa criatura? Eu não, vou deixar o meu amor para aqueles que gostam de mim também. Mas não é bem assim, né? A gente não precisa dar abracinho, a gente não precisa conviver com os nossos inimigos, a gente não precisa nem conversar com eles, não precisa. O que nós não podemos é desejar o mal para eles. Mas isso é uma questão de caridade para com o próximo. Nós erramos também. A gente faz muita coisa errada. A gente desperta muita raiva nas pessoas. A gente desperta ódio nas pessoas. E a gente nem imagina que às vezes isso está acontecendo, mas está. Então, essa situação deles se comprazerem no mal... Quando nós temos um sentimento ruim com relação a alguém e nós desejamos um mal para esse alguém, eles vão estar ali apostos para concretizarem isso, caso o alvo também esteja nessa sintonia. Isso é importante, ele tem que estar na mesma sintonia. Do contrário, ele não vai ser atingido por isso, né? Eu já contei aqui para vocês, isso aí foi mais brincalhão, um espírito mais brincalhão do que malvado. Aquela questão da moça que desejou que a outra levasse um tombo, uma conhecida minha, eu já contei esse caso para vocês. Ela passou e aquelas coisas, quando passa, aquela sintonia ruim,
né? Aquele choque fluídico da pessoa que a gente não gosta e que também não gosta da gente, faz o coração acelerar, parece que a gente vai morrer, né? Tem uma coisa ali. Nem respira direito. Aí ela passou e falou assim, tomara também que leve um tombo essa criatura. Não demorou muito, a outra saiu catando cavaco. E ela ficou tão assustada que ela falou, gente, eu tenho esse poder. Falando comigo depois. Eu falei, todos nós temos. Não foi só o seu pensamento, foi o seu pensamento associado. Também pode ter sido só seu pensamento? Pode. Porque nós temos essa capacidade, só não conhecemos. Podemos movimentar energia e derrubar alguém. Como a telecinesia é isso, né? Uma pessoa que usa a sua força mental, ela pode transportar um copo desse aqui e passear com ele por essa sala. Né? É a energia dela fazendo esse movimento do transporte. Agora, é mais raro. O mais comum é que nessa hora, um espírito que esteja por perto, que seja ou mau ou leviano, concretize o pensamento dela, porque ele entrou na mesma sintonia e ela saiu lá também caindo, porque também entrou na sintonia da outra. Aí ela falou, na hora que ela começou a cair, eu pedi tanto a Deus para ela não se machucar, eu falei, então, você já está melhor, tá vendo? Não quis o mal dela, é aquela coisa ruim que a gente tem. Então, numa hora dessa, espírito que gosta de fazer o mal, vai nos ajudar. Agora, não vamos também nos iludir quanto ao comprometimento com essa alma, porque ela sabe que nós somos uma fonte e ela vai ficar por perto. Que é a forma dela ser atendida também nos interesses dela. Então, ela fica por perto. A hora que a gente vacila, ela entra. E a gente vai se comprometendo. E após a desencarnação, poderemos perfeitamente sermos assediados por ela na dimensão dos espíritos. Porque nós a utilizamos, né? São aquelas cobranças que eles fazem. Então, é muito perigoso essa questão do nosso pensamento, do nosso sentimento com relação aos outros, porque tem aqueles que se comprazem com o mal. Outros são mais travessos que malignos. Comprazem-se na malícia, mais na malícia do que na maldade. Esses assim, eles não são muito maus, mas gostam de criar pequenos problemas. Gostam de criar alguns conflitos, gostam de irritar a pessoa, gostam de insuflar pensamento para as pessoas se apavorarem, eles morrem de rir, né? Eles morrem de rir. As crianças têm uma capacidade muito grande de ficar pintando filmes, né, com as coisas que elas ouvem contar para elas, com a história, né, as historinhas infantis, e elas ficam criando imagens, formalizando imagens, assim como a gente lê um livro. A gente também fica criando imagens, né, cenários para aquilo ali. Aí eu só fico imaginando um espírito assim, que faz esse tipo de brincadeira, se matando de rir quando a gente se apavora. Aí a gente fica imaginando a graça que deve ser para eles, né? Morrendo de rir, vendo a gente naquele desespero, né, que eles provocaram com aquelas pequenas malíciazinhas, né? Uns são mais brincalhões do que propriamente maldosos. Não querem nos fazer mal, mas suas brincadeiras, muitas vezes, prejudicam muito uma pessoa, né? Chega ao ponto, às vezes, de fazer brincadeiras dentro da própria casa, se tiver alguém que ofereça material fluídico, podem tirar as coisas dos lugares. Não vamos achar também que aquilo que a gente procura, que a gente acha que botou neste móvel não está, que foram eles que tiraram, não. Porque na maioria das vezes somos nós que esquecemos mesmo. Eu não duvido mais nada. Quando eu falo assim, você viu o que eu botei aqui? Que dê, aquela chave que eu botei aqui, que meu marido fala assim, se você tivesse posto, estava aí, porque quem que ia tirar? Eu não duvido realmente que eu não tenha mais posto ali, porque eu passo até vergonha às vezes. Quando eu bato o pé, não, eu botei, depois eu vou ver, está num lugar que eu reconheço que eu botei. Aí me dá uma vergonha disso, então não discuto mais. Depois de certa idade, não dá para discutir muito mais com essas coisas, não, porque começa a falhar. É melhor não discutir, para não ter que ficar com vergonha depois, né? Mas muitas vezes eles podem fazer esse tipo de brincadeira. Isso não é difícil para eles,
né? Porque eles são brincalhões, eles não sabem como fazer, mas fazem. Né? Os espíritos que se prestam a isso, eles não sabem como que eles fazem, mas eles sabem fazer. Né? Então é aquela história, eles não sabem explicar, mas fazem. Então isso pode perfeitamente acontecer. Bem, dividem-se os espíritos, então, imperfeitos, que nós vimos essas características todas. Eu falo por mim, me identifico em várias ali, com algumas características, mas agora nós vamos ver a divisão deles nessas classes, né? Dividem-se em 5 classes. A ordem é imperfeita, é inferior. Essa primeira ordem de espíritos imperfeitos, inferiores, se dividem nessas classes. Então, olha só, na classe dos impuros, dos levianos, dos pseudo-sábios, dos neutros, dos batedores e perturbadores. E essas classes aqui, elas agora vão fazer, todos eles possuem aquelas características, todos eles aqui. Mas agora, elas vão se agrupar em determinada classe aqui. Uns vão ter algumas características que outros não vão ter. Aquelas são características gerais e agora elas vão se agrupar aqui, né, com essas classes dentro da ordem dos imperfeitos. Os espíritos impuros, esses são os piores. Os espíritos impuros são os demônios, que a igreja chama. São os espíritos malvados que querem fazer o mal, sabem fazer, não são ignorantes, sabem perfeitamente o que estão fazendo. São inclinados ao mal, tendo-o como objeto de suas preocupações. Só querem isso. Só querem fazer o mal. Por isso que todas as vezes que a gente sente um sentimento ruim com relação a outra pessoa, que a gente tem essa coisa ruim dentro de nós, isso é muito perigoso. Porque atrair um espírito desse aqui é muito perigoso, muito. Porque eles sabem nos manipular, eles sabem como fazer. Eles não são ignorantes, né? Eles chefiam grupos de outros espíritos menos poderosos que ficam engrossando ali a fileira deles, que são como escravos deles. Mas são espíritos extremamente perigosos. Tanto que a igreja considera como os demônios, né? Mas não existem demônios como a gente imagina, que são seres voltados ao mal. Um espírito impuro, ele não é permanentemente mal, ele está num período de imoralidade, de impureza, mas ele vai melhorar, ele vai progredir. Então não existe no espiritismo a ideia de um demônio como aquele que é destinado ao mal. Isso é muito importante, porque algo que é destinado ao mal tem que ter sido criado por um ser que o destinaria ao mal. Quem faria isso? Quem poderia ter feito isso? Deus. Mas Deus é soberanamente justo e bom, ele não criaria um ser assim. Então ele criou, como a gente no início falou, espíritos simples e ignorantes e deixou que cada um, através das suas escolhas, tomasse o seu rumo. E exatamente aí que ocorre a maldade, pela má escolha que fazemos dessa liberdade de expressão e de pensar. Então, quando nós nos dedicamos à influenciação ruim e abrimos porta para isso e gostamos disso, nós acabamos atraindo essa ordem de espíritos e isso é muito perigoso, é uma classe perigosa de ter por perto, né? Por isso que quando a gente está com um pensamento ruim, querendo um mal assim para alguém, a gente deve fazer uma prece, pedir ao anjo da guarda para nos ajudar a dispersar aquela raiva, aquele ódio, porque sentir a gente pode sentir qualquer coisa. A gente pode sentir ódio por alguém, raiva, mágoa, a gente pode sentir qualquer coisa. E não temos nem que nos envergonhar disso, que estamos na ordem dos espíritos imperfeitos.
O que nós não podemos é passar isso para os outros. É fazer que isso chegue ao alvo que nós queremos. Isso é que a gente não deve, porque a gente vai se comprometer com um espírito impuro. E é perigoso. Então, quando a gente estiver se sentindo assim, e é justo às vezes a gente se sentir assim, dependendo do que nos façam. Ah, eu não sou Gandhi, porque perguntaram a Gandhi se ele perdoava. Ele falou que não, que nunca teve, que nunca perdoou ninguém. Aí perguntaram, irmão, você não ensina o perdão? Ele falou, ensino, mas eu nunca tive que perdoar ninguém, porque eu nunca me ofendi. Nunca ninguém me magoou. Eu entendo as pessoas que cada um oferece o que tem. Como nós não estamos, ou pelo menos eu não estou nessa ordem de Gandhi, eu me magoo sim, me aborreço, muita gente se aborrece. E é justo, se alguém fez algo que nos irritou, que nos magoou, né, uma ingratidão muito grande, nos magoa. A gente pode sentir isso, a gente tem todo o direito. Agora, temos que ter muito cuidado com o que nós vamos fazer com esse sentimento. Temos que fazer um terra. Porque se a gente envia, se a gente devolve esse e-mail, se responde, o comprometimento é muito grande, porque aí, eles vão se aproximar. E depois é difícil de tirar. Não adianta procurar desobsessão, não, hein? Porque se a toalha estiver suja, as moscas não vão embora. Né? Experimentem, façam essa experiência em casa, terminem de lanchar com aquela mesa cheia de pinguinho de geleia, farelinho de biscoito, aí as mosquinhas vêm, aí a gente espanta tudo, fecha as janelas, mas elas vão encontrar uma frecha e vão entrar. E se a gente põe sprayzinho e mata, outras vão vir pelo cheiro. O que vai livrar? Tirar aquela toalha dali, sacudir, limpar, não deixar vestígio nenhum para que possa atrair essas moscas. É isso que a gente tem que fazer. Né? Ninguém vai comer sem jogar farelinho. Ninguém vai passar pela vida sem ter raiva, sem ter ódio, sem querer matar alguém. Né? Quantas vezes a gente já falou assim, que vontade de matar fulano? Pois é, vontade dá e passa. Nós só não podemos matar. A gente não pode devolver a agressão para aquelas pessoas, né? Os espíritos, então, impuros, dão conselhos falsos, insuflam discórdia e a desconfiança. A atuação mais evidente desses espíritos dentro da nossa casa é durante um conflito familiar. Eles não criam um conflito. Eles podem até dar uma mãozinha, mas não criam o problema existe, o problema é kármico. São os nossos amigos e inimigos do passado reunidos no mesmo palco da vida, né? A família. Aí, na hora que o conflito se estabelece, eles começam a dar conselhos horrorosos para a gente. Fazer que a gente fale o que a gente não quer, que a gente faça o que a gente não quer. Porque a gente está ali, no fogo daquela paixão ali, né? De se melindrar com todo o direito que a gente tem disso, né? Então, eles fazem isso, eles dão conselhos ruins. Nunca vão dar um conselho bom. E na hora do calor da discussão, às vezes a gente não consegue fazer essa avaliação. Então, sempre começou o conflito, que a gente percebe... A gente sente direitinho quando começa, né? Quando uma pessoa entra em casa querendo um conflito, uma briguinha, a gente já percebe no andar, na maneira de bater a porta, na maneira que olha. A gente fala uma coisa, ele já joga uma pedra. Pronto, começa a fazer uma prece ali. Eleva, assim, o pensamento acima daquilo ali, pede ajuda ao anjo da guarda, porque aí vai limitando a entrada dos espíritos impuros. Porque eles não vêm assim de supetão, a gente percebe quando eles estão chegando, né? Quando eles estão influenciando aquele familiar que normalmente desencadeia isso. Às vezes a gente tem um que às vezes desencadeia quase sempre um conflito familiar, né? Aí é aquela coisa, a gente cuida, a gente tem um cuidado, pisa em ovos, cuidado com o que fala. Aí o outro que é bonzinho fala assim, tá vendo aí como é que eles levam vantagem? Vocês têm medo, né? Porque se falar vão gritar, então vocês tratam assim, para não dar confusão. É verdade. Mas tem hora que tem que ser assim mesmo. Senão a coisa vai estourar de uma tal forma que depois a gente se arrepende, né? Com o passar dos momentos, né? Não é nem do dia, dos momentos mesmo. Os espíritos impuros usam
todos. Olha assim, todos é forte, hein? Porque não limita. É um pronome indefinido, todos, não define nada, indefine qualquer coisa, eles usam, né? Usam todos os disfarces para melhor enganar. São verdadeiros artistas na arte do disfarce. Nas reuniões mediúnicas, começam tão bonzinhos, falando macio, dali a pouco começa. Basta uma coisinha, às vezes, que o doutrinador fala para eles tirarem a máscara, aí aquela linguagem horrível aparece, né? Aquela sintonia ruim, aquele ranço que passa, né, para o médium no momento em que ele está ali se comunicando, né? Então, eles usam de todos os disfarces. São lobos em pele de cordeiro. A verdade é essa. Apegam-se. Isso é importante demais esse item aqui, ó. Apegam-se às pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões. Não são pessoas ruins, não. Estão vendo? Não são pessoas más. Não são pessoas ruins que querem fazer o mal, mas são pessoas fracas. São pessoas de fácil influenciação. A gente sente isso, às vezes, no contato, nas nossas relações com os amigos, né? A gente sabe direitinho aquela pessoa que é mais influenciável. A gente percebe rapidinho, né? Que ela fica assim, tem medo, né? Ela fica com medo de determinadas coisas. Então, são pessoas muito fracas. Não são ruins, mas são fracas. E eles adoram as pessoas assim. Né? Eles adoram as pessoas pouco determinadas, porque é muito mais fácil de manipular, né? Muito mais. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo. Olha que coisa horrível. Por isso é que a gente não precisa nem ficar com medo de macumba, né? Tem gente que tem muito medo de macumba. Macumba até nem deveria ter medo de macumba. Macumba é um instrumento. É um instrumento que os africanos usavam, um tipo de tambor. Mas como eles usavam isso nos rituais, e eles faziam, às vezes, algumas oferendas, passou a ter essa conotação de trabalho feito. Macumba é um trabalho feito. Então, as pessoas têm muito medo. Pode acontecer de alguém fazer algo e nos alcançar? Claro que sim. Mas precisamos estar na sintonia. E não precisa fazer. Não precisa ir lá contratar ninguém. Porque eles fazem pelo simples prazer de fazer. Eles não precisam ganhar presente de ninguém. Eles não precisam receber nada. Eles gostam de fazer o mal. Então, basta que a gente pense o mal para que eles concretizem o nosso pensamento, caso a outra pessoa esteja na mesma sintonia. Isso é muito importante, porque se fosse assim, né? Se a gente bastasse a gente querer o mal de alguém, e um espírito malvado concretizar aquilo e ele está em melhores condições do que nós, porque ele não tem corpo. Ele entra em qualquer lugar, ele entra na nossa sintonia, ele entra no campo energético, ele pode fazer isso. Coisa que o encarnado não pode fazer, ele pode. Aí como que seria, né? Zé Manel costumava falar que campeonato baiano terminava em empate. Ninguém ia conseguir vencer. Né? Ele falava isso, é verdade. Os políticos iam ter poucos vivos, né? Os corruptos. Porque do jeito que a gente se irrita, né? Pois é. Então, não é bem assim. Aquela criatura que está lá em cima, lá no Senado, seja onde for, né? Falei Senado por acaso, tá? Roubando lá, ele não sabe que eu existo. Ele não vai receber meu pensamento direto, não. Ele vai receber uma carga muito grande de todas as pessoas, né, que estão incomodadas com essa situação, mas não diretamente a minha. Né? E ele precisa estar realmente fazendo o que a gente acha que ele está fazendo, para que ele possa ser alvo dos nossos pensamentos ruins. Mas mesmo assim, eu sei que a gente não está ainda com esse nível todo de evolução. Desejar o mal para eles também a gente não deve, porque a gente está errando. Se desejar o mal para eles, nós estamos nos comprometendo com o espírito inferior. Então, o mais acertado aí é pedir, orar por eles, pedir ajuda para que eles possam acordar.
né, para que os espíritos possam ter acesso a eles, para ver se eles param, né? Porque realmente a gente desejar o mal, a gente também está se comprometendo. Aí olha só, por aversão ao bem, que é o que eles têm, aversão ao bem, horror ao bem, né? Quase sempre, essa aqui então, essa é das mais importantes, ó. Por aversão ao bem, quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. Isso dói, não dói? Aí a gente fica pensando assim, mas cadê meu anjo da guarda? E por que Deus permite? Nós não estamos no mundo de provação e expiação, nós estamos sendo testados. Nós estamos provando. Porque aquele que realmente tem convicção da sua honestidade, não vai se deixar levar por eles. Eles podem, se chegar alguém na nossa casa, eu acredito que disso aqui todos nós estejamos livres, porque ninguém tem a ideia de entrar e roubar a casa de alguém, né? Assaltar alguém. Pode entrar uma criatura infeliz na nossa casa e ficar nos falando das vantagens de uma atitude dessa, né? Que lá tem o que a gente precisa e tal. E pode cansar de falar com a gente, de nos convidar para fazer isso, que a gente não vai. A gente não vai ceder a isso, não vai. Então, Deus permite que eles escolham as suas vítimas entre as pessoas honestas exatamente para nos testar, para ver se somos honestos mesmo, porque se formos, eles não vão conseguir nada. Não vão conseguir nada, né? Porque temos as nossas convicções, os nossos valores, eles não vão conseguir. Então, mas que eles vão tentar, eles vão. Podemos ter certeza disso. A nossa honestidade não nos isenta da influência deles. Não nos isenta da investida deles, não. Eu estou por cima disso aí. Espírito inferior não me pega, não. Eu sou honesto. Vai atrás disso. Vai atrás. Que eles não querem o bem. Eles não querem um trabalho bom. Por exemplo, nós que estamos aqui tentando acertar, aprendendo coisas. No caso, né? Eu sempre repito isso, metida de besta. Como o Flavinho da Ângela falava quando era pequeno, que a gente se metia de besta, vinha aqui pra frente falar. Pois é. Eles nos assediam o tempo todo. O tempo inteiro. Não vão vocês pensarem, porque a gente faz um trabalho desse aqui, que a gente está protegido coisa nenhuma. Sabe qual é a proteção que a gente tem? A proteção do conhecimento. Do que a gente aprende. Você não aprendeu? Então, cuida de fazer o que você aprendeu. Porque ninguém vai te ajudar nesse sentido. Ninguém, espírito nenhum, vai tirar um obsessor de cima de mim. Vai me isentar da investida de um espírito impuro, mas não vai mesmo. Por quê? Eu não estou estudando. Nós todos não estamos estudando. A gente não está aprendendo o que tem que ser feito. Isso é que vai ser o grande antídoto, né? A grande vacina dessa investida. Eles não vão conseguir se nós nos permanecermos com as nossas convicções e com a nossa honestidade. Eles não vão conseguir. Isso é muito importante a gente pensar, porque quando a gente titubeia, eles aí abre porta, eles entram. E depois que entraram, é muito difícil sair, né? Porque nós temos as nossas fraquezas, todo mundo tem o seu calcanhar de Aquiles. Todo mundo tem. Ninguém pense que é invulnerável, não, porque não é, né? Todo mundo tem. Vocês conhecem a história de Aquiles, né? Eu já contei várias vezes, quem não conhece, conto rapidinho. Quando ele nasceu, Tétis, a sua mãe, queria que ele fosse imortal. Então ela perguntou aos deuses o que ela tinha que fazer. Aí eles falaram que ela tinha que mergulhar o bebê nas águas do rio Estige. E assim ela fez. Primeiro passar a ambrosia no corpinho do bebê. Depois mergulhar o bebê nas águas do rio Estige, que ele ficaria imortal. Ela o fez. Só que ela segurou pelo pezinho. E ela esqueceu de afundar também a mão dela ali, né? Então o pezinho ficou de fora. Aquele pezinho ficou vulnerável. E quem foi que o matou na guerra da Grécia com Troia? Paris,
desfechou. Dizem que não foi Páris, que ele era um bobão, que ele não sabia tirar uma flecha, né? Homero fala isso. Diz que foi Zeus que guiou a flecha de Páris e pegou exatamente aonde? No pezinho vulnerável que matou Aquiles. Aí ele morreu. Então, nós todos, cada um de nós tem o seu calcanhar de Aquiles. Não somos super-homens, não somos heróis, a gente tem realmente as nossas fragilidades e as nossas fraquezas, que são pontos de entrada para a inferioridade nos alcançar. Nas manifestações, são reconhecidos pela linguagem, apresentando expressões grosseiras, entremeadas de vulgaridades. Então, aquele espírito que chega nas manifestações mediúnicas, né, nas reuniões, que chega bonzinho, né, que chega até falando em Jesus, né, dali a pouco começa um vocabulário terrível, que o médium tem que frear, tem que vetar, senão vira um horror a reunião, né, porque eles são muito baixos, a linguagem é chula. Então, se estamos recebendo intuições, pensamentos com linguagens que nós não costumamos usar, tem aí um exemplo claro que a influência é de um espírito inferior. Principalmente aquelas pessoas que não são dadas a falar palavras de baixo calão. Às vezes ocorre dessas pessoas numa determinada época, numa situação, começam a falar, a se utilizarem de palavras chulas, de baixo calão, a gente fica assustado, porque convive com aquela pessoa há tanto tempo, nunca ouviu isso? Como é que de repente começa? Influenciação de espírito impuro, que eles gostam muito desse tipo de linguagem. Não vamos achar que os nossos jovens estão influenciados por espírito impuro, não, que eles todos usam essa linguagem, que é um terror. Tem dia que eu falo, gente, calma, que isso? Né? Vamos frear aí, porque realmente é tão natural, né? Aquilo sai tão naturalmente, é deles, não é obsessão, não. Algumas doutrinas os transformaram em quê? Divindades malfazejas, que são os demônios. Demônios, gênios do mal e espíritos malignos. Esses são os impuros. Esses são os espíritos chamados de diabos. Tantas e tantas, para eles têm tanto nome, né? Tem tanto nome que é uma coisa, nem lembra de todos, mas tem muito. Quando encarnados, inclinam-se a todos os vícios. Aí a gente vê isso no mundo, né? Que a gente vive de provação e expiação. Quando a gente ouve um crime hediondo, quando a gente ouve uma ação assim terrível, a gente fala, meu Deus, como é que aquela criatura foi capaz de fazer isso? Né? Como é que ela pôde fazer isso? Como é que não teve sentimento? Como é que não teve uma coisinha, um respeito? Né? Mas encarnados, eles são assim. Não é? Inclinam-se a todos os vícios que as paixões vis e degradantes engendram. São capazes de qualquer coisa com qualquer pessoa. Não importa. Não tem mãe, não tem pai, não tem filho, não tem irmão. São capazes de tudo com qualquer pessoa para se satisfazerem, para alcançarem seus objetivos vis, né? Então, essa e degradante que engendra o quê? Sensualidade. Essa sensualidade não é essa sensualidade que a gente ouve aí, né? Aquela pessoa sensual, arrumadinha. Não é isso, não. É a materialidade. Sensualidade tem a ver com sentido, com senso, com sentido, com tato, né? Então, material, muito materializados, né? Então, sensualidade em excesso, que é o apego à matéria, né? Crueldade, traição, hipocrisia, cupidez, avareza sórdida. Eles são assim. Eles são assim. Por isso que quando a gente escuta isso, a gente tem muitos desses espíritos encarnados na Terra. Muitos. Não são poucos, não. São muitos. E aí, quando a gente ouve alguma ação provocada, com certeza, por um espírito impuro desse encarnado,
A gente se horroriza. Mas eles não se tocam, são insensíveis. É como os psicopatas, matam rindo. Não tem o menor sentimento de culpa, de remorso, nada disso. São espíritos voltados mesmo ao mal. Não tem recuperação na atual encarnação, não. Vão precisar de reencarnar muitas vezes para poder melhorar, né? Aí, os espíritos agora levianos não são mais os impuros, mas estão na ordem dos imperfeitos e inferiores. Mas a segunda classe, né? Dos espíritos levianos. Ignorantes, malignos. Mas é aquela malignidade, não é do espírito impuro. É uma coisa, assim, mais inconsequente. Está aqui, né? Inconsequentes e zombeteiros. Gostam de brincadeiras bobas. Metem-se em tudo e são mentirosos. Não se pode acreditar em nada que eles falam. Vamos associar isso às pessoas encarnadas, com quem a gente convive, quem sabe, com nós mesmos, né? Gostam de causar pequenas contrariedades e pequenas alegrias, de fazer intrigas e induzir maliciosamente ao erro. Isso a gente vê o tempo todo, né? Nas pessoas que nos cercam, em nós mesmos, com algumas coisas que a gente faz, né? Possuem linguagem alegre e espirituosa, mas sem nenhuma profundidade, não tem nada, não se tira nada daquilo ali. É abobrinha. Não tem aquelas coisas, vamos falar abobrinha, não sai nada dali. Não tem profundidade nenhuma, ninguém consegue aprender nada, não tem nada de bom. Agora, olha só, que interessante. São vulgarmente chamados de duendes, gnomos e diabretes. E algumas pessoas acham que os duendes e os gnomos são tão, né, assim, digamos, alheios a essa situação, são bonzinhos, são brincalhões, são anõezinhos, né, na floresta. E algumas pessoas que cultuam esses espíritos. Cultuam. Que têm espaços na sua propriedade, fazem casinhas, botam comidinhas. Tem muita gente que faz isso. E dizem mesmo, mas eu os vejo sorver o que eu ponho lá. Claro que ele não vai comer, ele não tem boca mais, corpo, né? Mas ele vai sorver a energia daquilo ali? Sim. Ele é tão materializado que ele faz isso. Ele sorve energia. Ele ainda se compraz com esse tipo de coisa, né? Mas eles são nocivos. Eles não são bonzinhos. Criam muitos problemas. E quando as pessoas cultuam isso, eu me lembro que tinha uma funcionária da Globo que uma vez ela deu um depoimento sobre isso, que fizeram um programa. Eu não me lembro quem era uma pequenininha assim, ela já desencarnou e deve ter encontrado com eles lá e viu que não era boa coisa. Ela disse que ela adorava eles, que eles eram como filhotinhos assim dela, que ela adorava. Que ela via eles pularem, né, na árvore, assim, no chão. Nós já não estudamos sobre perispírito? Como os espíritos podem manipular a sua aparência? Então, eles também podem manipular uma aparência e aparecer como anõezinhos, assim, não nocivos, né, bonzinhos, mas nada disso. Eles são maldosos, eles são malvados, eles podem criar grandes problemas. Não são espíritos que a gente deva querer por perto. Então, quem gosta disso pode mudar essa atividade que está arrumando uma sarna para se coçar. Porque eles não são bonzinhos, né? Mas então é ruim eu ter aquela imagenzinha, eu ter um gnomozinho em casa. Não é aquilo que vai atrair eles, não. Não é uma imagenzinha, não é nada material que faz isso. É a nossa sintonia, é o nosso sentimento. Agora, aquele que tem e acha
que eles são bonzinhos, não é aquela imagenzinha que vai atrapalhar nada, não. É o sentimento da pessoa com relação a eles. Né? Então, é a atração que essa pessoa faz. Muito perigoso. Chegando, então, ao nosso alcance ali pela hora, né? Já fomos chegando ao alcance, fomos alcançados pela hora, a gente vai parar nas características dos espíritos levianos, para na semana que vem a gente começar a falar sobre os espíritos pseudo-sábios. Os pseudo-sábios, na maioria, somos nós, porque a gente acha que sabe muito e não sabe nada. Né? A gente não sabe nada, mas não são malévolos. Os pseudo-sábios não são malévolos. São já melhorzinhos, porque essa classe, né, de espírito leviano, ela está antes dos pseudo-sábios, porque os pseudo-sábios já são melhores do que esses. Então, a ordem é dos imperfeitos e impuros. E a classe, né, à medida que a classe vai se aproximando, ó, tá vendo? Os malfazejos, né, os gênios do mal, esses são os impuros, que são dados a todos aqueles que são inferiores. Cadê a nossa classe aqui? Acho que já passou. Ah, não, tá aqui. Tá vendo, ó? Impuros, levianos, esses são os piores. Aqui vai melhorando, ó. Os batedores e perturbadores já estão muito mais próximos, apesar de serem utilizados pelos outros, junto com os neutros e pseudo-sábios, dos bons. Mas os batedores e perturbadores, eles não são ruins, não. Eles são utilizados, que são da ordem inferior, são utilizados pelos outros quando precisa de fazer um barulho, de fazer um transporte, que isso é mais grosseiro para um espírito bom fazer. Né? Então, nós estamos muito nessa classe aqui, ó. Pseudo-sábios e neutros. A gente não faz o bem, não faz o mal, né? Mas não quer mal a ninguém e está ali, naquela neutralidade que a gente muitas vezes se encontra em cima do muro, digamos assim. Então, na próxima reunião, nós vamos falar, então, sobre as características desses espíritos pseudo-sábios e neutros, né? Que são mais chegados à nossa realidade. Que a gente continue estudando. Dê uma lidinha no Livro dos Espíritos, porque isso eu tirei de lá. Eu relacionei, mas está tudo lá. Está tudo aqui, ó. Dentro do Livro dos Espíritos, bem dividido, ó. Levianos, pseudo-sábios. Deem uma olhadinha, porque se eu falar alguma bobagem, vocês vão estar aí bem atentos para ouvir e falar, ó, não foi isso que eu li, não. Aí eu vou me corrigir, né? Muita paz para todos. Continue estudando a doutrina espírita, porque ela é essa maravilha aí que a gente tem visto. Muita paz.